Fala, rapaziada do Resenha de Primeira. É 3 de maio, o dia de Fluminense Sport, 18h30 no Maracanã. Fluminense Sport aí que voltam a se enfrentar depois de 4 anos, pessoal. 4 anos. Eu sou Christian Baeta. Não se esqueça de se inscrever no canal Resenha de Primeira. Voltando aqui, Fluminense Sport, né? Se enfrenta aí, brasileiro. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2021. Né, o Fluminense venceu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro e contribuiu aí, inclusive, para o rebaixamento aí do esporte para a segunda divisão. O esporte que está retornando em 2025, né? Isso foi, estou falando, foi em 2021. Né? Em 48 jogos disputados entre Fluminense e Sport, o Fluminense venceu 20, empatou 13 e perdeu 15. Né? Então, a gente vai ter aí Fluminense e Sport logo mais. Né? Fluminense aí que venceu 15 dos 26 jogos, empatou 5, perdendo apenas 6 vezes. Eu vou colocar aqui a provável escalação do Fluminense na tela, para vocês darem uma olhada aí. Ó. Fluminense, Fábio, Guga, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e Fuentes, Martinelli, Albernal, Nonato, Hércules, Ganso, Arias, Keno e Veraldo. Eu acho que ele vai poupar o Samuel Xavier, acho que vai de Guga, né? E o Martinelli deve ir para o jogo sendo poupado aí no meio da semana. Tanto o Samuel Xavier quanto o Martinelli, né, estão com muita minutagem, né? Assim como o cavalo do Arias, né, que é o que mais atuou, junto com o Fábio. O Cano está machucado, segue fora aí pelo menos mais um mês. Essa aí é a provável escalação do Fluminense. Eu vou colocar o esporte aqui na tela, mas já a gente vai ver o jornalista Marcelo Cavalcante aqui, que vai falar um pouquinho desse esporte, como é que o esporte vem aí, o esporte que é o último colocado no Brasileirão, né? Está aí na tela o esporte. Olho aí no Lucas Lima, né? A gente não sabe, tem habilidade, né? Mas sabe se quer jogar. Esse Barleta também é achado. Pablo, ex-Atlético Paranaense, são os principais aí que chamam mais atenção, né? E o olho também, né? Principal arbitragem, Rodrigo Klein, assistente aí, Rafael da Silva e Michael Stanislau, né? VAR aí do Daniel Nobre Pins. Agora eu vou chamar o jornalista pernambucano, cobre o esporte, Marcelo Cavalcante, vai falar para a gente aí como é que está vindo esse esporte. Salve, meu amigo Baeta, salve, amigos da Resenha de Primeira, tudo bem? Marcelo Cavalcante voltando aqui de Recife para falar de futebol, falar do jogo Fluminense e Sport neste sábado no Rio de Janeiro, um jogo para lá difícil do Sport, até pela situação que o clube está passando. Para essa partida, o técnico Pepa volta com 3 jogadores que ele pode levar e colocar na equipe: o Dalbert, lateral esquerdo, o Rivera, volante, e o Pablo, atacante. Aí você vai me perguntar, qual desses 3 aí pode mudar a situação do esporte? Nenhum dos 3. Para ser bem sincero. Primeiro porque o Dalbert é um jogador de muita marcação, que pode ali ajudar um pouco mais ali o lado esquerdo na marcação, mas é um jogador que não ganhou a confiança ainda da torcida, do treinador Pepa, tanto que oscila entre ser titular e reserva. O Rivera é dos 3 o melhor jogador, do jogador que ganhou realmente a confiança do torcedor e do treinador, mas estava fora da equipe, e é um volante, não é um jogador de finalização. E o Pablo, que é um jogador de finalização, mas também ainda não é o titular da equipe. Tem sua qualidade, tem um jogador que tem uma boa movimentação, mas se o conjunto, o meio de campo do esporte, que não produz, as laterais também que não estão ainda bem, a bola não chega, o Pablo não pode fazer nada. A gente também não sabe qual é a escalação que o técnico Pepa vai manter. É um erro do treinador em colocar mudanças sempre feitas, desde o ano passado é assim. Começou o ano, o Sport contratou um caminhão de jogadores e o treinador do Sport não tem uma base da equipe. Você fazer a rotatividade da equipe é uma coisa importante, porque é um campeonato longo, né? Você faz no estadual, faz algumas experiências e tal, mas tem um determinado momento da temporada que você precisa ter a base da equipe. E o Pepa não tem essa base. A gente não sabe qual é a escalação. Muitos dos jogadores contratados que o Sport trouxe para essa temporada ainda não renderam. Um deles, o futebol carioca conhece, que é o Carlos Alberto, jogador do Botafogo, em que o Sport investiu milhões, mas até agora não rende, e o jogador continua sendo utilizado pelo Pepa. Bom, enfim, tem o Sérgio Oliveira, que é o jogador do Portugal, investiu também alto, que alternou bons e maus momentos, tem sua qualidade, mas ainda não se encaixou na equipe. O Pepa vive uma situação muito complicada, porque a torcida não conta mais com o trabalho dele. Para falar bem a verdade, o Sport subiu para a primeira divisão sem mostrar um bom futebol de qualidade desde que o Pepa chegou,
subiu por conta da qualidade dos resultados que ajudaram o Sport, os resultados dos adversários. A combinação de resultados acabou ajudando. Mas na reta final do Campeonato Brasileiro, o Sport não rendeu um bom futebol. Conseguiu, já tinha gordura, os resultados ajudaram, enfim. No Pernambucano, para você ter uma ideia, o Sport não fez uma boa primeira fase, ficou no meio da tabela. E na decisão, que foi nas eliminatórias, acabou indo, avançando, chegou na decisão contra o Retrô, ganhou o primeiro jogo do Deus nos acuda por 3-2 por Retrô, e no segundo jogo perdeu de virada em casa e acabou ganhando nos pênaltis. Portanto, o trabalho do Pepe é muito questionado, embora a diretoria do Sport banque ainda a sua permanência. Um resultado ruim, não sei se vai manter o Pepe, não é possível que a diretoria do Sport vai manter ainda um treinador que está sem vencer no Campeonato Brasileiro. Teve os 3 jogos em que o Sport não somou pontos por conta de erros da arbitragem, é verdade, mas o futebol mesmo assim não convenceu. E depois não tem nem o que reclamar da arbitragem. Inclusive, contra o Fortaleza, o time do Sport poderia ter perdido na Ilha do Retiro, não perdeu por conta de um erro que favoreceu o Sport. Portanto, amigos, esse jogo com o Fluminense pode ser aí definir o futuro do Pepa na Ilha do Retiro. Prazer novamente estar com vocês, um abraço e até a próxima. Boa, Marcelo, sabe muito, Marcelo, show de bola, fazendo análise aí do Sport. Sport que não vem nada bem com o treinador Pepa, né? Pepa aí que passou, né, pelo Cruzeiro. A gente vai colocar aqui a organização da escalação aí, tá na tela aí para vocês verem como é que esse Sport vem hoje, né, conforme o Marcelo falou. Nada bem, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo aí que, para o Fluminense jogando em casa, fazer 3 pontos, né, pessoal? Marcelo, que me desculpe, mas é jogo para o Fluminense aí ganhar, tá certo? É isso então, pessoal. Logo mais, 18h30, Maracanã, né? Fluminense aí e Sport pelo Brasileirão, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal Resenha de Primeira, tá? E dar sempre aquela moral pra gente, que a gente está sempre trazendo conteúdo diferenciado para vocês. Grande abraço.